Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aula de hoje, balanço hídrico em bacias hidrográficas, um conceito bem básico que é aplicado aí para bacias pequenas, para bacias grandes, para tempos curtos, tempos longos, ou seja, um dos princípios mais básicos aí da hidrologia. Bom, a gente vai primeiro fazer uma analogia. Qual que é a analogia mais fácil que tem para entender balanço hídrico? Entender como se fosse uma conta bancária. Então, se a gente compara isso com uma conta bancária, a gente tem entradas, a gente tem saídas, e ao final de um período, a gente tem um saldo. Esse saldo a gente vai entender que é como se fosse o volume que foi armazenado, certo? Então, se a gente pega o saldo que a gente tinha no início do mês, acrescenta tudo que entrou, tira tudo que saiu, o que resta é o volume que ficou armazenado. Então, essa é a analogia que a gente faz aí no balanço hídrico. A grande questão é definir o quê? Definir o sistema, entende? A hora que você define com clareza esse sistema, fica mais fácil de resolver. Então, às vezes, o nosso sistema vai ser toda uma bacia hidrográfica, às vezes vai ser apenas um reservatório, às vezes vai ser só um local específico que não importa o que está acontecendo no exterior. Então, definir com clareza o sistema é o primeiro passo aí para a gente fazer exercícios aí e aplicar equações de balanço hídrico. As equações são muito simples, não tem nada de equação diferencial e coisa do tipo. É basicamente a aritmética simples aí para resolver. Bom, o que a gente precisa entender agora? Que eles podem ser classificados basicamente de dois tipos: os estacionários e os não estacionários. Veja, os estacionários, eles são geralmente aplicados em grandes períodos de tempo, ou seja, anos, décadas, às vezes até centenas de anos. Então, o que acontece? Nesses períodos muito grandes, o que a gente pode considerar? O volume não varia. Então, o próprio ciclo hidrológico ele é capaz de estabelecer o mesmo volume. Isso simplifica bastante os cálculos, porque a gente pode considerar que tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, resumindo, balanço estacionário, tudo que entra é igual a tudo que sai, nada foi armazenado, certo? Muito bem, vamos para alguns exemplos de sistemas. O primeiro que a gente vai ver aqui é uma bacia hidrográfica com infiltração em aquífero. Veja só, imagina aqui a nossa bacia. Eu fiz aqui uma espécie volumétrica para vocês entenderem como se isso fosse um certo reservatório. E o que está atuando aqui nessa bacia? A gente tem um curso d'água principal, os seus afluentes, e nela de entradas a gente tem a precipitação. E veja, essa precipitação ela atua uniformemente em toda a bacia, tudo bem? Além disso, a gente tem a evapotranspiração real, que vai estar também atuando em toda a bacia. Além disso, veja só, a gente tem que entender o que? Entrada é precipitação. Até então a gente só viu uma saída, mas o que mais de saída que eu posso ter? Eu posso ter a infiltração e eu posso ter também a vazão. Então, o que eu posso relacionar se esse for um balanço hídrico estacionário? Seguinte, a precipitação é a evapotranspiração real, mais a vazão, mais a infiltração. Então, isso é entradas igual a saídas, porque nós estamos considerando um balanço hídrico estacionário. Muito simples, quando tem infiltração, acrescenta a infiltração. Caso não haja, fica mais simples ainda. Precipitação é igual a evapotranspiração real mais vazão. Bem tranquilo também. Vamos fazer um exemplo? Vamos. Então, em uma bacia hidrográfica, o total precipitado em um dado ano foi de 1.326 milímetros. Avalie a evapotranspiração total nesse ano e na bacia hidrográfica, considerando que a vazão média anual na sua exutória foi de 14,3 litros por segundo por quilômetro quadrado. Então, veja, a gente tem uma vazão específica aí. Ela depende da área. Mas aí você se pergunta, tem a área da bacia? Não tem a área da bacia. E precisa saber a área da bacia? Não. E essa é uma das vantagens de se trabalhar com lâminas equivalentes. Então, quando a gente trabalha com lâmina, milímetro, já está inerente que é por metro quadrado, entende? Então, você não precisa saber qual que digamos assim, a área da bacia. Só a lâmina já é suficiente. Muito bem. E a hora que ele fala, despreze a diferença no volume de água armazenado na bacia. O que é isso? Balanço estacionário. Muito bem, então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai entender que é um balanço estacionário, ou seja, não tem variação de volume, então já sei as equações. Segundo qual que é a discretização temporal? É um balanço anual? É um balanço mensal? Tem décadas envolvidas? Não, no nosso caso aqui é um balanço anual. Então a gente aplica a equação de balanço anual. Veja,
O que a gente tem que considerar aqui? Não está armazenando nada, não está infiltrando nada. Então a precipitação é evapotranspiração real mais a vazão. Por quê? Porque não tem variação no volume. Portanto, não tem variação na infiltração. Então a gente pode considerar isso. Então, aqui está o nosso esqueminha da nossa bacia, né? Então, precipitação, vazão, evapotranspiração. E veja, vamos começar a jogar na equação. Qual que é a nossa precipitação? 1.326, tenho duas variáveis, ETR e Q. Bom, a grande questão é transformar essa nossa vazãozinha Q, que a gente tem aqui, em lâmina equivalente. Bom, mas quanto que é essa vazãozinha aqui? Qzão é a vazão, Qzinho é a vazão específica. Então, 14,3 litros por segundo por quilômetro quadrado, de alguma forma isso aqui vai ter que virar milímetros. Como que a gente faz uma coisa que está associada com o tempo virar milímetros? Veja, o tempo vai ter que sumir e a área vai ter que sumir. Então, o primeiro passo para o tempo sumir é multiplicar por ele. E veja, não é um ano a duração? Então, eu vou ter que multiplicar por um ano. Acontece que um ano não está em segundos, portanto, eu vou ter que converter um ano em segundos. E também, a nossa área tem que estar em metros quadrados. Então, eu vou ter que converter quilômetros quadrados para metros quadrados. Então, veja, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos ver aqui no próximo slide. Bom, primeira coisa, está aqui a nossa vazão específica. E veja, essa aqui é a conversão de um ano em segundos. Bom, 24 horas vezes 3.600 segundos por hora vezes 365 dias. E para converter quilômetros quadrados para metros quadrados, é só dividir por 1.000 vezes 1.000. Bom, então, fazendo essa continha daqui, vocês vão concordar comigo que eu vou chegar aí, digamos, em litros, né? Vai ter litros aí que a gente tem armazenado aí, porque veja, vai cortar os segundos, vai cortar o quilômetros quadrados, eu vou ter uma espécie de litros. Tudo bem? Bom, e aí, o que eu preciso entender? Porque a hora que sobra essa questão de litros, a gente vai ter uma lâmina. Porque o que é litro por metro quadrado? Veja, eu não estou cortando o metro quadrado aqui, não. Eu só estou sumindo com esse K. Esse K ele vai ficar como uma constante. Então, na verdade, eu tenho que litro por metro quadrado. E a definição de litro por metro quadrado é lâmina, é milímetro. Portanto, isso é 450,96 milímetros, porque eu cheguei em litros por metro quadrado. Tranquilo até aqui? Bom, muito bem, a gente já sabe a nossa vazão, agora é fácil demais, né? É só substituir na equação e a gente sabe que a evapotranspiração aí é de 875,04 milímetros, beleza? Então, no próximo vídeo vamos ver um outro tipo de balanço e ver como que se aplica isso. Até o próximo vídeo, um abraço.